Boa noite a todos que curtem a Rede Relâmpago e seus programas maravilhosos. Esse é o Primeira Página, o seu telejornal, o telejornal aqui da Rede Relâmpago, que hoje vai trazer para você todas as informações, bem rapidinhas, informações mais importantes do Brasil e do mundo. Para você que está chegando, uma excelente noite. Eu vou te fazer um convite agora. Para você que ainda não sabe, a Rede Relâmpago tem todas as lives, todas elas, no YouTube. Isso mesmo, lá no canal da Rede Relâmpago no YouTube você pode conferir todas as lives desde junho de 2020 até hoje. Todas elas estão lá, comigo e também com os especialistas que muito nos ajudam a fazer esse canal sensacional, o melhor canal da internet, o melhor, onde você fica super bem informado. E hoje a Primeira Página traz notícias importantes. Gente, hoje a grande notícia foi as ações da Tesla, da Apple e de outras Big Techs que derreteram na bolsa hoje, ou seja, estavam em queda no dia de hoje. Receios com recessão e quedas na perspectiva de vendas estão entre os motivos. O dia das bolsas americanas foi marcado pela sangria das ações de grandes empresas de tecnologia, as maiores vencedoras nos índices dos Estados Unidos nos últimos 2 anos. As 7 magníficas, como é chamado o grupo que reúne a Apple, a Amazon, a Alphabet, controladora do Google, a Meta, a Microsoft e a Tesla, sofreram um forte baque nas negociações de hoje, derrubadas pelo pessimismo quanto à economia americana. Isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesse domingo que a economia dos Estados Unidos estava passando por um período de transição, ao ser perguntado sobre uma possível recessão no país. O temor é de que a atividade americana pudesse começar a contrair e aumentou nos últimos meses à medida que Trump intensificou suas ameaças tarifárias. Bom, para a gente completar essa notícia, vamos falar um pouco da economia no Brasil, né? E falando também do dólar. Vamos lá, vamos dar boa noite aqui antes de falar do dólar. É a Ellen Kathleen. Boa noite, Ellen. Beijo para você, querida. Muito obrigado. Boa noite. Seja bem-vinda à Rede Relâmpago. Viver Viagem também está por aqui. Jussara Duarte. É um prazer recebê-la. É um prazer estar entrando na casa das pessoas rapidinho aqui para trazer as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Olha, o dólar fechou hoje. O dólar fechou com alta de 1%, fechou a R$ 5,85. R$ 5,85 é o dólar comercial. Mais uma notícia norte-americana: manifestante palestino é detido pela imigração dos Estados Unidos apesar de visto de residência. É o primeiro de muitos, diz Trump. Mahmoud Khalil foi levado sob custódia em meio ao que parece ser o início da prometida ofensiva do governo Trump contra ativistas que participaram de atos anti-Israel e contra a guerra em Gaza. Um estudante sírio-palestino que liderou manifestações contra a guerra na faixa de Gaza e anti-Israel na Universidade de Columbia, em Nova York, uma das mais prestigiadas dos Estados Unidos, durante a onda de protestos que eclodiram em Campi, no país, no ano passado, foi detido neste sábado por funcionários da Agência de Imigração e Fiscalização Aduaneira. Embora tivesse visto de residência permanente no país, o tal Green Card, Mahmoud Khalil foi informado que teve o direito cassado no que parece ser o começo da prometida ofensiva do governo Donald Trump contra o movimento acusado de antissemita, viés antissemita. Na segunda-feira, o Trump disse que a prisão do ativista é a primeira de muitas que virão. Centenas de manifestantes foram às ruas contra a detenção de Khalil, cuja deportação foi bloqueada por um juiz federal enquanto o caso é analisado. Por aqui também tem operação da Polícia de São Paulo, que apreendeu 10.500 celulares roubados no estado. A operação Big Mobile é resultado de um trabalho de inteligência que analisou cerca de 1,5 mil boletins de ocorrência registrados de janeiro até o dia 26 de fevereiro na capital paulista. A Polícia de São Paulo fez nessa segunda-feira uma operação para localizar celulares roubados e apreendeu 10.500 aparelhos no estado. Quase 3.000 policiais foram às ruas nessa segunda-feira de manhã
para vistoriar lojas e endereços suspeitos de vender celulares roubados e furtados. A operação Big Mobile é resultado de um trabalho de inteligência que analisou cerca de 1,5 mil boletins de ocorrência registrados de janeiro até o dia 26 de fevereiro na capital paulista. Nesses registros, as vítimas indicavam pelo sistema de geolocalização para onde os aparelhos tinham sido levados. Os investigadores perceberam que a maior parte dos celulares se concentrava em 3 regiões da capital: os bairros da República e do Glicério, no centro, e na favela de Paraisópolis, na zona sul da cidade. Líder do PL apresenta proposta para restringir decisões judiciais contra parlamentares, como apreensão de passaporte, por exemplo. O texto foi apresentado, mas ainda não está em tramitação na Casa. O projeto surge dias após Alexandre de Moraes pedir para que a PGR se manifeste sobre a notícia crime que pede a suspensão do passaporte diplomático do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. O deputado e líder do PL na Câmara dos Deputados, o Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, apresentou um projeto de lei que busca barrar decisões judiciais contra parlamentares no Congresso Nacional. A proposta foi apresentada na última quinta-feira e ainda não foi despachada pelo presidente da Casa, o deputado Hugo Mota, dos Republicanos, da Paraíba. Só após a liberação do presidente, o projeto começa a tramitar. Sóstenes sugere que todas as medidas cautelares emitidas pela Justiça que não sejam de prisão deverão ser aprovadas pela maioria absoluta dos membros na respectiva Casa Legislativa. Ou seja, antes da medida aplicada, 41 senadores ou 257 deputados precisariam aprovar a decisão para que ela pudesse valer. Notícias sobre o mundo pop. Preta Gil é internada com infecção urinária em hospital em Salvador. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela diretoria médica da unidade de saúde. A cantora Preta Gil está internada com infecção urinária em um hospital particular em Salvador. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela diretoria médica de uma unidade de saúde. A carioca está em um leito de unidade de terapia intensiva desde o último sábado, dia 8, para monitoramento e cuidados médicos. Conforme comunicado emitido pelo hospital, o quadro de saúde de Preta permanece estável. Na noite dessa segunda-feira, a artista publicou uma mensagem em uma rede social para acalmar os fãs. Ela disse o seguinte, abre aspas, "Amores, fiquem tranquilos, estou sendo bem cuidada e em breve estarei em casa. Amo vocês", disse ela, que está em tratamento contra um câncer. Preta Gil está sob cuidados do coordenador da UTI, Diogo Azevedo, do urologista Dr. Frederico Mascarenhas e da equipe médica do hospital e do médico particular Roberto Calil Filho. A carioca foi diagnosticada com câncer coloretal em janeiro de 2023 e passou a fazer tratamento com quimioterapia e radioterapia. Posteriormente, a doença atingiu outras áreas do corpo, 2 linfônodos, o peritônio e o ureter. 3 dias antes de ser internada, a filha de Gilberto Gil curtiu o dia ensolarado em uma praia da capital baiana. A filha de Gilberto Gil revelou aos seguidores de uma rede social que teve liberação médica para dar um mergulho no mar. A atriz Ingrid Guimarães voltava de Nova York para o Rio de Janeiro pela American Airlines na última sexta-feira, quando um funcionário da companhia mandou que ela cedesse seu lugar na Premium Economy para uma pessoa da primeira classe, já que um assento daquela categoria havia quebrado. Por meio das redes sociais, ela compartilhou a situação e revelou o constrangimento. Após a repercussão do caso, a empresa aérea se manifestou, dizendo que irá entrar em contato com a atriz. Segundo a empresa, ela disse o seguinte, a American Airlines: "Nosso objetivo é proporcionar uma experiência de viagem positiva e segura para todos os nossos passageiros. O membro da nossa equipe está entrando em contato com a cliente para entender mais sobre a experiência e resolver a questão." Segundo a atriz, ela diz que o funcionário disse a ela o seguinte: "Bad news, a senhora terá que ir para a classe econômica, porque terá que ceder um lugar para uma pessoa da primeira classe." Ela disse que não ia, porque comprou o assento na Premium. Por que teria que resolver um problema que era da executiva?
Foi no aeroporto do JFK para o Rio, no voo 973, e postou um desabafo nas redes sociais. Um segundo funcionário aproximou e, segundo Ingrid, passou a usar tom de ameaça. Diante da nova recusa da atriz, um terceiro comissário o abordou e afirmou: se a senhora não sair, nunca mais viaja de American Airlines. Então anunciou aos passageiros que todo mundo teria que descer da aeronave, porque uma passageira não queria colaborar. Segundo a atriz, sua irmã e seu cunhado participaram da conversa por dominarem o inglês, e o funcionário falou que eles mandassem calar a boca. O caso está sendo... a gente fica até sem palavras, né, gente? Olha, ela comprou a poltrona no local certo, mas infelizmente não conseguiu embarcar onde ela comprou a poltrona Premium Economy, né? Teve que sair porque deu ruim lá com a poltrona do rapaz que estava na primeira classe. Vamos a mais uma notícia, a notícia do assassinato da Vitória Regina de Souza, né? A polícia encontrou manchas de sangue, a atualização, a polícia encontrou manchas de sangue no carro de um suspeito preso no caso do assassinato da jovem Vitória em Cajamar, na Grande São Paulo. A polícia investiga um local que pode ter sido utilizado como cativeiro de Vitória Regina de Souza. O corpo da jovem foi encontrado em uma área de mata fechada na semana passada. Ela estava desaparecida desde a madrugada de 27 de fevereiro. Vitória morava em um bairro que fica na área rural de Cajamar, cidade da Grande São Paulo. Segundo a polícia, ela foi torturada e morta com 3 facadas. Os peritos dizem que o assassinato foi em outro local. Vitória trabalhava em um shopping e precisava pegar 2 ônibus para voltar para casa. O pai buscava a filha todas as noites no ponto final. Mas no dia 26 de fevereiro, o carro dele quebrou. Vitória saiu do shopping, pegou o primeiro ônibus e as imagens mostram a jovem atravessando a avenida para pegar o segundo. Ela mandou uma mensagem para a amiga dizendo que estava com medo porque achava que estava sendo seguida. Ao descer do segundo ônibus, Vitória teve que caminhar quase que 1 quilômetro sozinha até chegar em casa. Ela voltou a mandar mensagem antes disso, dessa vez de áudio para a amiga, dizendo o seguinte, abre aspas, passaram os caras em um carro e eles falaram, e aí vida, está voltando? Ai meu Deus do céu, vou chorar, vou ficar mexendo no celular, não vou nem olhar para eles. Ai Jesus do céu, eles entraram para dentro da favela. Mas Vitória nunca chegou em casa. 18 pessoas foram vidas até agora. A polícia diz que tem 3 suspeitos, um deles Michael Salles dos Santos, que está preso. A polícia afirma que o carro dele passou no caminho que Vitória percorreu ao descer do ônibus. O carro foi apreendido e periciado na semana passada. Nessa segunda-feira, a polícia disse que encontrou sangue no porta-malas do carro de Michael e que analisa o material. Essa é a primeira página, aqui você fica bem informado em relação às principais notícias do Brasil e do mundo. O veículo de teste orbital X-37B, pequeno ônibus espacial não tripulado da Força Espacial dos Estados Unidos, voltou à Terra na última sexta-feira após 434 dias em órbita. O pouso aconteceu por volta das 2h22 da manhã, horário local, na base Vandenberg Space Force, na Califórnia, e foi divulgado em um comunicado pela agência do governo. Detalhes, como o objetivo e o trajeto dessa missão, permanecem sendo um mistério, gerando especulações sobre possíveis testes espaciais. Não é fácil ultrapassar a barreira dos 100 anos, né, gente? Quando isso acontece, todo mundo fica se perguntando qual é o segredo para viver tanto tempo assim. No caso da espanhola Maria Brañas Moreira, que faleceu aos 117 anos, a resposta surpreendeu até mesmo médicos e cientistas. O segredo para tanta longevidade estava nos micro-organismos que moravam em seu intestino. Isso mesmo, olha aí. Vamos continuar lendo essa notícia que é um tanto curiosa. Maria morreu em agosto de 2024, aos 117 anos. Até poucos meses antes de falecer, ela mantinha uma saúde invejável. Era lúcida, não tinha pressão alta, nem diabetes, nem problemas de visão. Ela sofria apenas de surdez e dores nas articulações. Ela nasceu em 1907 nos Estados Unidos, mas com 8 anos de idade se mudou para a Espanha, onde morou até falecer.
Na Catalunha, região onde morava, a expectativa de vida para mulheres é de 86 anos. Ela viveu 30 anos a mais que isso. O caso, obviamente, intrigou os cientistas. Eles queriam saber como era capaz de viver tanto tempo e ainda por cima com tanta saúde. Foi quando eles começaram um estudo para investigar qual era o segredo da longevidade de Maria. A investigação foi liderada pelo médico geneticista Manuel Steller, e referência no assunto ele. Junto com a sua equipe, analisou o DNA, as substâncias químicas e os micro-organismos presentes no corpo de Maria. O objetivo era buscar pistas que explicassem como ela viveu tanto tempo. Os cientistas se debruçaram sobre a rotina, os hábitos e o histórico da superavó. Foi assim que descobriram que as células de Maria eram quase 2 décadas mais jovens que ela. Ela tinha uma microbiota intestinal como a de uma criança, disse Manuel Steller. A microbiota é um conjunto de micro-organismos que vivem em nosso intestino. Ela representa um papel essencial na digestão, no fortalecimento do sistema imunológico e até na regulação do humor. Uma microbiota saudável e equilibrada contribui para o bom funcionamento do corpo como um todo. Segundo os autores do estudo, a dieta de Maria pode ter contribuído para isso. Ela seguia a dieta mediterrânea, que prioriza grãos, frutas, vegetais, legumes, especiarias e azeite. Segundo o especialista, isso pode ter contribuído para a composição única do microbioma descrita. O DNA de Maria também era privilegiado, digamos assim. Ela tinha genes que protegiam de doenças cardiovasculares, neurodemência e doenças metabólicas. Seus hemogramas também eram invejáveis e tinham níveis de colesterol bom, HDL, e níveis muito baixos de colesterol ruim, que é o LDL. Bom, Maria realmente deu, vamos dizer assim, aula de como viver. É só se alimentar bem. Maria Brainas, que morreu em agosto de 2024, aos 117 anos. Bem bacana isso, né? Viveu bem. Notícias do futebol, aqui atrás vocês estão vendo, olha, o Palmeiras vai vencendo o São Paulo por 1-0, a semifinal do Campeonato Paulista, e nós teremos a Nayara Dordetti, que é a nossa especialista, daqui a pouquinho, mandando um vídeo sensacional sobre essa partida e sobre os finalistas do Campeonato Paulista. Nayara Dordetti, do Relâmpago dos Esportes. Ontem, o Corinthians venceu o Santos por 2-1, e Neymar justificou a sua ausência em jogo. Diz que são coisas do futebol. Mas vamos ler um trecho que ele escreveu. Vamos lá. Tudo que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma meus companheiros. Mas na quinta-feira passada senti um desconforto e isso me impossibilitou estar em campo hoje. Fizemos um teste hoje pela manhã e eu acabei sentindo novamente. Infelizmente, faz parte do futebol. Não deu para voltarmos, mas quando estivermos de volta, estaremos mais fortes para lutar pelos nossos objetivos. O treinador do Santos, Pedro Caixinha, já havia justificado que a ausência de Neymar estava relacionada à sua condição física. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador português disse que o meio-campista não poderia entrar em campo para uma partida com tamanha intensidade. A possível presença do jogador de 33 anos no duelo poderia inclusive resultar em uma evolução do desconforto para a lesão. Tá calor aí onde você tá? Tá frio? Tá chovendo? Como é que tá o clima? Pois bem, no Rio de Janeiro nesse momento temos 26 graus Celsius. E a previsão para terça, quarta e quinta é de máxima de 29. Vai permanecer assim, com previsão de chuva, pancadas de chuvas isoladas. Na sexta-feira a temperatura cai para 28, no sábado, domingo e segunda que vem cai ainda mais para 27 graus. São 23 horas, 1 minuto, esse é o Primeira Página, rapidinho, a gente trazendo as maiores notícias, as melhores notícias, as notícias do Brasil e do mundo, para que você possa dormir bem informado. Muito obrigado pela sua presença, uma boa noite e até amanhã.